sua Bíblia comigo em 1 de Crônicas, capítulo 16. Vou começar com o versículo 8. Diz: Dêem graças ao Senhor pelo seu nome. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito. 1 de Crônicas 16, versículo 8. Versículo 9. Cantem para Ele. Louvem-no. Contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Busquem sempre a sua face. Em outra tradução diz: busquem continuamente a sua presença. Amém? Busquem ao Senhor continuamente, sempre, todos os dias nós devemos buscar ao Senhor. Amém? Isso está na Bíblia, não sou eu que digo, viu? Está aqui escrito. Então, escuta que tremendo. Vou repetir aqui. Gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Alguém de vocês tem outra tradução? Versículo 11, que é o que diz? 11. Que diz? Busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença a todo tempo. Busquem sua presença em todo o tempo. Gostei. Isso é o que queria compartilhar essa noite. Que na Bíblia em espanhol diz isso, em todo o tempo. Diga comigo, em todo o tempo. Em todo o tempo. Quantas vezes devemos buscar o Senhor? Em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Quero falar sobre isso essa noite. Sobre esse estilo de vida que é buscar o Senhor. Buscar o Senhor é um estilo de vida. Todas as disciplinas espirituais, presta atenção a isso, se resumem em buscar ao Senhor. Quando você busca o Senhor, Ele vai prosperar você em todos os teus caminhos. Não sou eu que digo, é a história dos reis de Judá. Quando Davi buscou o Senhor o prosperou. E ele teve 40 anos de paz no seu reinado e de muita prosperidade. No dia que Josias buscou o Senhor, ele foi prosperado. No dia que Ezequias buscou o Senhor, ele foi muito abençoado e muito próspero. Buscar ao Senhor é um sinônimo de você se achegar a Deus, se aproximar dEle, estar com Ele. É o ato de você estar na presença do Senhor. Buscar ao Senhor se resume em todas as disciplinas espirituais, como o estudo da palavra, a meditação, a contemplação da palavra, a revelação de Deus, ouvir a voz de Deus, a oração e a intercessão. Tudo aquilo que está relacionado às disciplinas espirituais se resume a uma palavra só: buscar ao Senhor. Como será de importante buscar ao Senhor, que Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha: buscai primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai o Senhor é algo poderoso. Esse é um princípio. A palavra de buscar ao Senhor está em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver como o princípio de buscar ao Senhor é a chave que abre todas as portas na vida. Amém? Você quer prosperar, você quer avançar na sua vida, você quer crescer no seu negócio, no seu ministério, no seu casamento, na sua família, você quer ensanchar, alargar, então você busca o Senhor. E você vai ver, porque quando você buscar ao Senhor, a Bíblia diz que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Estamos aqui? Amém. Estamos andando bem? Vamos para outra promessa poderosa. Uma palavra profética pelo profeta Oséias, capítulo 10 de Oséias, versículo 12. Por favor. Semeiem na justiça, NVI, olha que tremendo, para vocês mesmos. Colhem o fruto de um amor leal e façam sulcos no seu campo não arado, pois é tempo de buscar o Senhor.
Você é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre você. Aleluia. Só até aí. Pode voltar? Deixa aí. Diz, é tempo de buscar o Senhor. Amém? Diga comigo, é tempo de buscar o Senhor. Amado, guarde isso no seu coração. Esse é o tempo para buscar o Senhor. É o tempo para buscar, porque Deus está querendo falar contigo. Deus está querendo te revelar os segredos mais importantes relacionados com sua vida. Deus quer falar com você porque Ele tem coisas importantes. Ele quer talvez endireitar as tuas veredas, porque talvez está torta. Deus quer falar com você. Quando você busca o Senhor, Ele vai te dar chaves. As chaves que abrem todas as portas. Portas que foram fechadas por anos. Então, quando você busca o Senhor, você vai ver que não existe porta fechada para o Filho de Deus. Amém? Quando Deus fecha a porta, é porque realmente não é uma porta para você entrar. Está comigo? Amém? Então, eu quero que você receba. Essa é uma palavra que eu quero deixar a vocês essa noite. Uma palavra para seu crescimento espiritual. Quantos discípulos de Cristo tem aqui? Levanta a mão. Quantos são os discípulos de Cristo? Aleluia. Além de discípulos, o processo é o seguinte. A meta é você sair de discípulo para ser um líder do Senhor. Amém? Então, além de ser um discípulo, Deus está esperando que você se torne um líder para a glória dEle. Não um líder para você andar querendo dar ordens aos outros. Esse é o jeito errado da liderança, da visão de liderança, mas um líder para você servir aos outros e para poder dar muito fruto para o reino de Deus, ensinar aos outros o caminho. Esse é o propósito da liderança, de você servir com todo o seu coração, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Vamos para outro versículo aqui, por favor, guarda isso, porque é muito forte. Salmos 27, versículo 4. A Bíblia diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que tremendo! Buscar a sua orientação no seu templo. Amém? Esse versículo tem várias traduções e versões. Gosto assim, em espanhol dizer uma coisa: tenho pedido ao Senhor, esta buscarei, que esteja eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar a face do Senhor, buscar o rosto do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor. E isso aqui está muito específico, buscar orientação de Deus. Deus deu uma palavra para alguém que estava confuso nessa noite. Deus deu uma palavra. Antes de começar, o Espírito Santo falou para alguém que precisa tomar uma decisão. Eu já venho aqui selar com a promessa de Deus, dizendo que se você buscar o Senhor, você vai achar a orientação do Senhor. Você vai entender o caminho pelo qual Deus está te levando. Amém? Muitas pessoas precisam tomar decisões importantes, mas hoje é um tempo que você precisa orar muito antes de tomar uma decisão. Porque antes era mais fácil, tinha dois caminhos, ir para a esquerda e ir para a direita. Agora não, tem muitos caminhos. E aí você fica confuso, não sabe qual é a vontade, qual é o melhor de Deus para você. Mas vou te dizer uma coisa: só tem um melhor de Deus para a sua vida, só o melhor de Deus. Isso é o único que nos importa. O que é o melhor de Deus para a nossa vida? Amém? Por quê? Porque nós queremos agradar ao Senhor. Queremos que Ele se agrade de nossas decisões, de nossa vida. Amém? Você é alguém que busca agradar ao Senhor. Que quando Ele olhe para você, diga, sorria: oh, está meu filho. Que bom, meu filho. Ele está sempre tomando boas decisões. Eu vou te abençoar em nome de Jesus. Salmo 24.
quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Versículo 4, aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, aleluia, e lhe fará justiça. Versículo 6, são assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que buscam o Senhor, receberá bênçãos do Senhor e lhe fará justiça. Aleluia, digam amém. Deus Todo-Poderoso. Aí um versículo que diz, tal é a geração daqueles que o buscam, que buscam ao Senhor. Quero que você entenda a importância de buscar ao Senhor nesse tempo. Agora vem o desafio. Como falou o irmão aqui, essas foram as rosas. Agora eu vou falar dos espinhos. Ninguém gosta de espinhos, né? Nem irmão? Ninguém gosta dos espinhos, né? Estão preparados para que doa um pouquinho? Irmãos, o negócio é o seguinte. É bom, é muito romântico falar de buscar o Senhor. É buscar a teu amado. Você querer buscar a pessoa que mais te ama na tua vida. É um prazer buscar a Deus. Estar na presença de Deus é um prazer. Não é um tédio. Não é uma obrigação. Você entende? Tem pessoas que não querem vir para a igreja porque pensam, que chato, tem que ir para a igreja outra vez, não sei o quê. Os cultos da igreja, os ministérios, as células, ficam fazendo excusas e desculpas. Mas não existe coisa mais maravilhosa que estar na presença do Senhor. Estar na presença de Deus é um prazer, é um deleite, é um gozo inefável, é um regozijo para a tua alma. Nunca vai se arrepender quando você entra na presença de Deus, porque você vai sentir paz, você vai ser amado por Deus. Qual é o problema? Vamos falar da realidade agora. A realidade é que geralmente na vida, poucas vezes sentimos vontade de buscar a Deus. Pessoas ficam se confundindo. Buscar a Deus, esperam que venha a vontade para você ir a buscar a Deus. Aí que está o problema. Esse é um problema sério. É um problema sério porque não vem nunca a vontade. Não vem a vontade, você não vai esperar que venha a vontade. E aí que você confunde que buscar a Deus é um verbo, não é um substantivo. Presta atenção. É um verbo, é uma ação de você. Você não é uma emoção, não é um sentimento. Você não pode esperar que venha o sentimento de buscar a Deus para buscar a Deus. Você deve fazê-lo porque é uma disciplina. É algo que vai abençoar a tua vida. A pergunta é, como é que eu faço para buscar a Deus quando não sinto vontade? Quando não tenho vontade, hoje não tenho vontade de orar. Não vou orar não. Vou assistir minha série de Netflix. Não vou para a igreja não, está tão gostoso ficar em casa com esse friozinho. Vou nada, fico aqui. Tem muita gente que se guia, né? Pelos sentimentos, pela vontade, pelas emoções, mas enganoso é o coração, viu? O coração, aquele vamos guiar pelo coração, isso não presta. A gente deve fazer isso porque é bom para a nossa vida. Porque se buscarmos o Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas. Como buscamos o Senhor quando não temos vontade? Eu quero que você, por favor, receba essa palavra para seu crescimento espiritual, porque se você pegar esse princípio na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Não vai ser a mesma, você vai crescer. Você vai tomar vitória. Milagres vão acontecer. Nós temos um Deus que obra maravilhas quando vê pessoas leais, constantes, fiéis, perseverantes, pessoas com disciplina, que têm domínio próprio. Já viu aqueles pescadores falidos, cansados, esgotados de ter ido toda noite para pescar e nada tinham pescado. Aí chegaram de madrugada,
Jesus estava aí ministrando a palavra e Jesus disse: vamos mar adentro, vamos entrar novamente no mar. O que eles menos queriam fazer é ir pescar, porque estavam cansados, não é verdade? Eles estavam cansados, estavam esgotados. E não somente isso, estavam de mau humor. Eles estavam muito chateados. Por que estavam chateados? Porque nada tinha pescado. Tinha pescado um resfrio, né, pastor? Nada. Mas Deus faz essas coisas. Ele obra maravilhas com pessoas que estão cansadas, mas eles fazem o que tem que fazer. Já todos sabem como termina essa história maravilhosamente bem. Eles, mesmo cansados, com vontade de ir a dormir, de poder recuperar forças, eles voltaram para alta mar e eles fizeram uma grande pesca. A pesca abundante, tão grande que disse que a barca se rompia, que se quebrava por causa da abundância que havia. Oh, aleluia, receba em nome de Jesus. Vem essa pesca abundante para a tua vida, receba em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Deus faz essas coisas. Mesmo você não tendo vontade, você precisa fazer, porque é bom para a tua vida. Se um médico mandar tomar aquele remédio, fazer aquele tratamento de remédios, e você não gosta porque são remédios chatos, porque dá, não sei, tem efeitos secundários, mas você tem que tomar. E se você tomar os remédios, vai te ajudar no seu tratamento. Deus é que cura, amém? Eu acredito no sobrenatural e no Deus da cura. Mas Deus colocou a medicina também, né? Então, faça a sua parte. Então, venho te dizer que muitas coisas a gente não gosta de fazer, mas devemos fazer igual. Sabe que os artistas, eu tenho meu filho, que ele é artista de circo, 2 deles, o Samuel e o Benjamin. Um deles está... Onde que está? Está em Catar. Olha só onde ele foi. Ele foi para Catar. Ele é brasileiro, né? Mas ele foi a trabalhar num cruzeiro que anda por essa região. Perigoso agora que está a guerra, né? A gente está orando muito por eles. Meu filho Benjamin, ele está na China. Outro artista circense. Foram contratados. Eles são artistas de circo. Ele trabalhou para o Patatim Patatá, aqui em São Paulo. Eles trabalharam para vários circos. Mas ele acha muito interessante, ele tem uma disciplina, uma dieta. O dia que ele não treina, ele diz que é um desastre sua atuação. Então todos os dias ele tem que treinar. Aí a gente vai fazer nossa comida, às vezes queremos tomar um sorvete, compartilhar uma comida bem gostosa, uma pizza, algo assim. Ele disse: não, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero, mas... Olha, ele tem uma disciplina. Meu filho Samuel, meu 3º filho, incrível. E às vezes sinto condenação, né? Eu e Glória, que comemos muito, né, amor? E aí a gente faz essa empanada. Empanada eles se comem, empanadas argentinas. Mas eu estou falando disso que os artistas, eles têm uma rotina. Todos os dias eles têm que treinar. Se é um esportista, um futebolista, alguém que treina no futebol, tem que treinar todos os dias. É chato. Enquanto tem pessoas indo para a praia, indo a se divertir, eles estão treinando para poder ser muito bons nos campeonatos que eles têm que jogar. E é um treino, uma disciplina, por isso que ganham milhões. Mas não é fácil em sua vida. Um músico profissional, vamos falar assim, você acha que ele tem vontade de tocar, ensaiar? Todos os dias tem que ensaiar. Os grandes pianistas, violinistas, ele tem que treinar todos os dias. Tenha vontade ou não, seja com dor de cabeça, ele tem que ir. E sabe o que acontece? Quando eles começam a ensaiar, a treinar todos os dias, não sentem nada. Eles fazem mecanicamente. A inspiração vem. No momento menos inesperado vem a inspiração sobre eles. E eles recebem umas músicas, umas melodias, que são as músicas mais bonitas da história da humanidade. Alguém está recebendo? Amém. Não é uma palavra, parece
de motivacional, mas eu quero falar sobre o seu crescimento espiritual. Sabe por que estou falando disso? Porque eu sei que você muitas vezes não tem vontade de estar com Deus. Com Deus é a mesma coisa. Você muitas vezes não vai ter vontade de estar com Deus, mas mesmo assim tem que ser pontual na igreja, no culto de oração. Amém? Porque nesses cultos de oração são os momentos mais importantes. A vida da igreja acontece graças a esses cultos de oração. Se o momento de oração, se o tempo devocional, eu não sei se você entende a importância de você ter um devocional, tem que ter todo dia, para você manter a chama acesa. Senão você vai perder a tua unção. Quando você subir, todo mundo vai notar que você está na carne, que você está fora do Espírito, que você está desalinhado com Deus, desafinando. Deus está falando uma coisa, você está falando outra. Por favor, receba isso. É muito importante você estar alinhado com o que Deus tem para dizer. Então, quando você, para as coisas do Espírito, nós precisamos ter uma disciplina, mesmo você não tendo vontade. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Mesmo que não sinta vontade, nós precisamos buscar a Deus em todo tempo. Buscar a Deus em todo tempo. Hebreus 11:6, receba essa palavra porque é muito poderosa. Como é importante buscar a Deus nesse tempo. Como é tão importante buscar a Deus que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Deus recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar o Senhor, você vai ser recompensado. Os benefícios virão. Nós não devemos buscar a Deus por recompensa, né? Não é verdade? A gente não busca a Deus por recompensa. Nós buscamos o Senhor porque o amamos, porque gostamos de estar com Ele. Ele nos amou primeiro. Então, por isso que nós buscamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, como nós buscamos a Ele, e Ele gosta de que nós busquemos o Senhor, Ele traz a recompensa. Em outra versão diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Aleluia. Eu não sei você, mas cada dia que eu leio essa Bíblia, eu vejo a importância de buscar a Deus com todo o meu coração. A Bíblia disse, Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Amém? Não de meio coração, não de 10%, não 20%, de todo nosso coração. Nós vamos buscar o Senhor como de todo o nosso coração, em todo o tempo, mesmo que a gente não tenha vontade, porque se você só espera que venha a vontade, é a coisa mais imadura que a gente pode fazer. E aqui não tem crentes imaduros, amém? Tem crentes fiéis, discípulos fortes em Cristo Jesus, que amam a palavra, discípulos fortes na palavra. Diga amém, estou profetizando. Estou declarando sobre sua vida, nessa igreja, tem líderes do Senhor, que buscam o Senhor, que são abençoados, ungidos com o fogo de Deus, cheios do fogo do Senhor, do Espírito Santo de Deus, são cheios de toda a plenitude de Deus. É isso que Deus espera de nós, não menos. E buscaremos o Senhor e acharemos Ele quando busquemos a Ele de todo nosso coração. Jeremias 29, 13. Você está entendendo? Está recebendo? Qual é o problema? Tem dias que a gente não tem vontade de buscar Deus. É melhor ficar em casa, inventar uma desculpa. Há muitas coisas na vida que a gente deve fazer, tenha vontade ou não. Quem trabalha em relação de dependência aqui, muitos, né? Tem emprego aqui, muitas pessoas têm que ir no trabalho, CLT. Quantos CLT tem aqui? 1, 2, 3. O que acontece se você acorda de manhã com aquele friozinho? Aí hoje eu quero ficar em casa. Não vou no trabalho não. O que vai acontecer? Você tem que ir trabalhar.
Mesmo tenha vontade ou não. Senão vai perder a bênção. Vai perder a bênção, né? Não é verdade? Então, com as coisas do Senhor, você não pode ser menos com Deus. Você precisa buscar Deus, mesmo tendo vontade ou não. Amém? Isso é maturidade. Isso é maturidade. Isso que Deus espera de você como discípulo do Senhor. Quero terminar te contando algo. Hoje mandei um devocional a alguns irmãos que, como a gente já se conhece há alguns tempos, né? Quem são que recebem os devocionais? Um irmão, né? Ele, tem alguns, você também. Quem quiser receber, né? Não paga por isso, viu? A gente manda os devocionais que são para seu crescimento espiritual. E hoje contei uma experiência que eu tive, com isso eu vou fechar. No ano 2008, eu tive o privilégio de poder viajar para Dubai. Eu estava morando na Argentina. Eu estava morando lá naquele tempo e eu estava estudando marketing e negócios. Eu ganhei uma bolsa de estudo para participar de um treinamento, muito caro esse treinamento. Jamais eu teria condições de poder fazer esse treinamento, mas Deus foi tão bom que me abriu essa porta. O que aconteceu? Eu não tinha para passagem. Aí para passagem eu orei e Deus me mostrou de fazer uma vaquinha. E graças a Deus juntei uma vaquinha com meus amigos, irmãos em Cristo, e me abençoaram e consegui as passagens para poder viajar para Dubai, 2008. Foi uma semana. Estive lá naquele treinamento, uma bênção, foi muito bom para eu aprender. Só que eu tive uma experiência em Dubai, eu tive uma experiência que transformou minha vida. Eu preciso contar isso, não para contar que eu fui para Dubai, mas para te contar o que Deus fez na minha vida em Dubai. Aquele dia eu saía do hotel, ia para a sala de eventos, a convenção que estava participando do treinamento de marketing. E toda vez que eu viajava, pastor, eu encontrava uma cena que me chocava muito. O pessoal, não todo mundo, vamos supor 50% da população, chegava a uma certa hora e eles se ajoelhavam e começavam a orar 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia, em qualquer lugar, na rua, no edifício, no hotel, no restaurante, onde for, o pessoal se ajoelhava 5 vezes ao dia para orar. E eu vi aquela cena e me chocava. E dizia, uau, que convicção desse povo. Caras muito ricos. Sheiks, como que chama esses caras que são, como que chama? Sheiks. Aqueles caras que são multimilionários se ajoelhando para falar com Allah e agradecer. Allah é o nome de Deus. É o mesmo Deus nosso, só que eles acreditam de outro jeito. E como é que eles fizeram isso? Eles receberam uma revelação através do seu profeta Maomé, que eles deviam orar todos os dias, 5 vezes ao dia, se ajoelhar para estar com Deus. E eu vi aquilo, e eu confesso a você, eu ficava envergonhado, porque eu tinha que admitir, meu irmão, que minha búsqueda de Deus era muito fraca. E eu cheguei a me questionar sobre minha vida espiritual e minha fé. Eu ainda era um servo de Deus naquela época, eu estava lá, mas toda vez que eu observava isso, eu ficava, por um lado, me regozijando que existam pessoas que reconheçam a sua dependência de Deus. E por outro lado, eu ficava triste comigo mesmo, porque eu não tinha aquele mesmo compromisso. E eu devia admitir que a minha fé, meu compromisso com Deus era fraco. Não era forte o suficiente como para fazer isso. Para estar na presença de Deus uma vez por dia. Uma vez. Estar só reconhecendo o Senhor. Amém? E hoje, desde aquele dia, 2008 até agora, quando eu voltei para casa, eu estava muito empolgado por tudo que tinha aprendido nos negócios, mas espiritualmente me sentia que estava em falta.
estava em falta com Deus, porque eu me questionava a minha falta de devoção, minha falta de búsqueda de Deus, que eu sempre ficava colocando excusas de por que não tinha tempo para estar com Deus. E aí começou minha búsqueda. Desde aquele dia até agora, já vão fazer quase 20 anos, eu me tornei um apaixonado por buscar a Deus. Minha vida mudou. Eu tenho uma escola de oração online, hoje em dia, institutobuenasnuevas.com, e eu aprendi muito sobre buscar a Deus em todos esses anos. Comecei a fazer um estudo, colecionei todos os versículos sobre buscar a Deus. Tem mais de 100 versículos em toda a Bíblia sobre buscar a Deus. Isso transformou minha vida, e eu venho compartilhar isso do meu coração com vocês. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero... A gente cantou até que Ele venha, né? Até que Ele venha. E me emocionei muito, porque eu quero estar assim. Estar diante da presença do Senhor até que Ele venha. E eu venho dizer a você, que bom seria se voltar Jesus hoje, essa noite, que nos encontre a todos buscando como igreja ao nosso Senhor. Amém? Basta de desculpas. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Esses são tempos proféticos de buscar a Deus. São os tempos onde há a geração que está se levantando com sede e fome pela presença de Deus. Que se ative no seu coração uma sede e uma fome por buscar ao Senhor com todo o seu coração como nunca antes. E eu declaro e profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus que todo espírito de mornidão cai por terra. Todo espírito de dobre ânimo cai por terra. Todo espírito de indiferença ante as coisas de Deus é amarrado na autoridade do nome de Jesus. Sai, Satanás! Todo espírito, em nome de Jesus, de insensibilidade às coisas do Senhor, em nome de Jesus nos amarramos e oramos para que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor. Para que nossos ouvidos estejam afinados para ouvir a voz de Deus. Deus está falando, meu irmão. O Espírito Santo está falando. Ele está fazendo grandes coisas em nosso meio. Ele quer falar contigo. Ele quer te orientar qual é o caminho que você deve andar. Filho, receba. Deus conhece teu coração. E Ele te ama tanto, meu irmão. Te ama tanto. Ele quer mostrar e todas as tuas dúvidas que você teve até agora, Ele quer esclarecer para você. Busque o Senhor para Ele me dar orientação. Você precisa de orientação. Toda a confusão vai embora quando você busca o Senhor, porque você tem claridade. Você vê as coisas com claridade, não vê assim túrbio. Você vê tudo que está na frente. Isso que Deus quer fazer, te mostrar o caminho pelo qual você deve andar. Amém? Receba, não lhe conheço, mas o Espírito Santo me dá isso aqui, me entrega para te dizer que toda a confusão vai embora quando você está perto dEle. Ele me diz ainda que Ele se agrada toda vez que você busca a Deus, sozinho, sem mais ninguém no seu meio. Amém? Ele fala contigo e você já ouviu a voz do Senhor várias vezes, só que não percebeu. Deus usa coisas incríveis, até cartazes publicitários para dizer, filho, eu te amo, só para chamar a tua atenção. Nos próximos dias, se eu sou servo de Deus, preste atenção às coisas que Deus vai falar contigo, para poder confirmar a sua vontade na tua vida. Amém? Sim? Todas as respostas, disse, clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Amém? Deus maravilhoso, Ele está conosco no nosso meio. Nós queremos encerrar esse culto dando glórias a Deus. Nós somos a geração que busca o Senhor, que busca o Senhor, que busca. Não temos vergonha de buscar o Senhor. Ei, buscar o Senhor está de moda, viu? É a coisa mais grandiosa que você pode fazer. É o melhor investimento do seu tempo. A coisa mais valiosa é você investir tempo para buscar o Senhor. Porque disso se trata. As pessoas podem dar uma oferta, podem dar seu dízimo, mas não querem investir tempo.
O tempo é mais difícil de entregar, de doar. A igreja precisa de voluntários, viu? A igreja precisa de voluntários. É assim que essa casa se edifica. A igreja de Pedras Vivas. Todo mundo tem que estar involucrado no ministério. Todo mundo tem que estar servindo. Esse negócio de estar aí sentado no banco sem fazer nada vai cair por terra no nome de Jesus. Essa é uma igreja involucrada. Como que vamos impactar as nações do mundo? Vem orar, para de orar de impactar as nações. Impacte você mesmo, seu bairro. E você mesmo. Venha, por favor, e se involucre para servir ao Senhor. Glória a Deus. Entregue seu tempo para a atividade mais grandiosa, mais honorável que existe nessa terra, mais nobre que servir ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, nosso Rei, seu reino será estabelecido na terra, aleluia. Que tremendo isso. Então não tenha medo de se envolver, de se involucrar, de fazer um compromisso. Deus precisa de você, há tanto trabalho para fazer. Há tanta obra para fazer, você perdendo tempo aí. Oh, Espírito Santo. Quero terminar, irmão, mas Deus está mandando falar para alguém que está perdendo muito seu tempo em coisas que não é para fazer. Amém? Oh, Espírito Santo, vou fechar os olhos para não apontar ninguém. Irmãos, Deus disse que você está perdendo tempo. Perdendo tempo em coisas que não são para você investir tempo. Há pessoas sofrendo ao teu redor. Há pessoas que estão sofrendo aqui bem perto de você. E Ele precisa de você para poder trazer alívio. Disso se trata. A igreja é a esperança do mundo. Aleluia. A igreja é a esperança do mundo. Que continue sendo um faro de esperança, uma luz para todos os que estão ao nosso redor. Que toda essa igreja seja involucrada para servir o Senhor. Amém? Com seus dons, com seus talentos. Fica de pé, meu irmão. Quero declarar uma palavra profética sobre sua vida. Que o Senhor não te estabeleça como cabeça e não a cauda. Aleluia. Que essa igreja seja um diferencial aqui em Sumaré. Pai querido, em nome de Jesus. Como foi atacada, meu pastor. Como foi ferida essa igreja. Quantos ataques o inimigo teve. Quantas tentativas. Mas ela continua firme. E por causa da fidelidade, em nome de Jesus, o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Nós cremos. Nós escolhemos crer que o nosso Deus está em nosso meio. Deus que cura, Deus que aviva, Deus que renova, Deus que provê, Deus que enche de nosso coração com seu Espírito Santo. Oh, Deus que justifica. O Remanamaraia Lebeca para Massaraia, Espírito Santo. Senhor, rompemos. Em nome de Jesus, declaro um rompimento. Que essa nova estação, nesse tempo profético, declaramos e profetizamos um avanço nessa igreja. Um crescimento em nosso meio, crescimento em nossa alma, em nosso espírito. Repreendemos todo espírito de imaturidade. Em nome de Jesus, queremos, Senhor, alcançar a estatura de um cristão, Senhor, aquilo que Tu esperas de nós. Que nesse tempo, em nome de Jesus, declaro e profetizo para a igreja um tempo de crescimento na área financeira. Pai, em nome de Jesus, se duplica os recursos. Senhor, Tu levanta, Senhor, dá um espírito de mordomia para os administradores dessa igreja. Mas oro, Senhor, para crescimento financeiro. Oh, Espírito Santo, crescimento, Senhor, de discípulos. Oh, Senhor Jesus, profetizamos sobre as crianças, sobre os jovens, os adolescentes de nosso meio. Eles são guardados embaixo do esconderijo do Altíssimo. Pai querido, declaro e profetizo sobre as crianças.
Senhor, que eles terão um relacionamento com Deus, eles tenham um encontro com Deus. Levante suas mãos e declare junto comigo, entre em concordância comigo. Deus fala com as crianças cheias do Espírito Santo, adolescentes cheios do Espírito Santo. Senhor, todo espírito de suicídio cai por terra, em nome de Jesus. Aqui nessa casa não entra Satanás, em nosso meio não entra o inimigo. Pai, profetizo sobre mim e nossa família, sobre cada família dessa igreja, que o espírito da morte prematura não prevalece. Em nome de Jesus, atamos, Senhor, todo espírito da morte prematura, todo espírito de suicídio, de cortar as veias. Oh, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, abençoamos nossos filhos, abençoamos as crianças, os adolescentes. Eles são teus servos, Senhor, e eles te servirão. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Venha teu reino, Jesus. Venha teu reino sobre essa igreja, Jesus. Venha teu reino, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.